Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao canal da Catequese e Desenvolvimento Humano. Aqui é um canal onde você pode encontrar formações, espiritualidade e, sobretudo, passos para se desenvolver como catequista. É um espaço também de comentários. Por isso, sempre que você quiser, que tiver alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo para que nós possamos interagir. Eu faço questão de pessoalmente responder um por um. Por isso eu conto com a sua colaboração, se inscrevendo no canal, compartilhando e permitindo que mais catequistas tenham acesso à formação. E que tal aproveitar também e enviar até para o pároco, para que ele também conheça o trabalho da catequese e desenvolvimento humano. No vídeo de hoje eu quero trabalhar sobre a vocação, sobre o chamado. Todos nós somos chamados a uma missão. Ninguém está aqui à Terra para não fazer nada, para levar a vida como se ela fosse de qualquer jeito. Todos nós temos uma missão. E muitos de nós já conhecemos esta missão, que é evangelizar através da catequese. Anunciar para aqueles que chegam muitas vezes em nossas comunidades sem saber o que fazer. Por isso, eu quero detalhar e trabalhar a vocação de alguns personagens. E hoje, neste vídeo, em especial, a de Isaías. Porque acredito que toca muito forte, muitas vezes, em nossas atitudes. Neste momento eu vou ler para que a gente possa entender o contexto, o trecho da passagem de Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 9. No ano em que faleceu o rei Uzias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado. A cauda da sua veste enchia o santuário. Acima dele, em pé, estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles chamavam uns para os outros e diziam: Santo, 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 é Yahvé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores e gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o Rei, Yahvé dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-me os lábios e disse: Vê, isto te tocou os lábios. Tua iniquidade está removida, e teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Senhor que dizia: Que hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor. Esta palavra de Isaías, ele utiliza como desculpa o seu pecado. O pecado como um motivo para não evangelizar. Um pecado para não anunciar a palavra de Deus. Então muitas vezes nós nos apoiamos nisto. De repente estamos acomodados dentro de uma zona de conforto do nosso dia a dia e recebemos uma missão. Talvez você já é até catequista, mas recebe o convite para ser um coordenador e diz: existem pessoas melhores do que eu. Eu carrego muitos pecados, eu não posso ir. Veja que a brasa do Senhor, ela vem, toca os lábios e purifica aquele aos quais ele chama. Quando o Senhor ele faz o convite para cada um de nós, ele não faz um relatório ou levanta alguma observação. Olha, essa pessoa é pecadora, então não a chamarei. Se pegarmos o contexto bíblico, se olharmos todo o Antigo Testamento e o Novo também, nós vamos perceber que as escolhas de Deus nunca estão relacionadas à capacidade de ser santo, ao momento que ela está. Se olharmos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, nós vamos perceber que Deus ele olha a capacidade e o potencial da pessoa em ser santo, mas não o momento que ela está. Talvez ela está dentro de um pecado, talvez esteja dentro de um erro, só que
Todos nós precisamos acreditar e saber que Deus é capaz de perdoar os nossos pecados. E se Ele, neste momento, está fazendo a escolha de te chamar, então diga sim. E talvez este vídeo está chegando para você que pensou em ser catequista, para você que ainda não é catequista e que não se decidiu porque tem medo, porque se acha o maior dos pecadores. Meus irmãos, Deus ele tem a capacidade, Ele pode chamar quem Ele quer. Nós não vamos anunciar a nós mesmos, nós vamos anunciar o Evangelho. Veja Isaías, ele se colocou como um homem impuro, que vivia no meio de homens impuros, que não poderia ser escolhido por Deus. Isto na cabeça dele. Mas nosso Senhor, Ele quis Isaías. Ele desejou este homem servindo. Então não podemos usar o nosso pecado como desculpa para não servir. Na verdade, o nosso pecado nos permite ser humildes e saber que não somos deuses. E que precisamos da graça para poder anunciar. Precisamos dele. Em que momento algum eu vou anunciar a mim mesmo. Ou anunciar somente o Senhor. Mas gostaria neste momento de trabalharmos algo muito importante. Todas as vezes que nós nos colocamos a serviço do Senhor, ou temos medo de nos colocar e nos achamos pecadores demais, é preciso também aprender a se perdoar. Deus, Ele nos perdoa, mas e nós mesmos? Queria propor então para vocês um exercício para que a gente aprenda a se perdoar, para que nós aprendamos a olhar para dentro de nós mesmos e compreender que perfeito é Deus, que bom é Deus, que nós somos apenas instrumentos, falhos, mas que podemos sim ajudar e muito com nossa voz, nossas mãos e nossos pés nesta jornada de levar o Evangelho. O primeiro passo é: se perdoe para poder seguir. Quantas vezes, mesmo depois de ter confessado um pecado, de ter colocado dentro ali do sacramento da reconciliação e ter recebido o perdão de Deus, nós mesmos não nos perdoamos. E ficamos remoendo aquele pecado e carregando aquela mancha, aquela mácula, como se Deus não tivesse perdoado. Carregamos de uma forma pesada, sempre relembrando, se culpando, se julgando. E Deus já o perdoou. Então, dentro desse primeiro passo, o importante é aprender a se perdoar. Porque quando nós não nos perdoamos, nós estamos duvidando até da graça de nosso Senhor. Então, meu amigo catequista, acredite, se Deus te perdoou, dê este passo para se perdoar também. O segundo passo é a permissão para se perdoar. A permissão, ela nasce de dentro para fora. Então não adianta somente colocarmos uma expressão dentro da confissão, colocarmos que já estamos perdoados, quando na verdade o nosso coração ainda está machucado conosco mesmo. Então olhe para você. Entenda que todo ser humano ele tem limites. Todo ser humano, ele, em algum momento da vida, ele vai dar aquela famosa pisada na bola. E aprenda a se perdoar. Este caminho, este processo, ele sempre vai ser interno. Eu gosto muito de uma figura que as pessoas dizem que quando Jesus ele bate a porta do seu coração, só existe um jeito de abrir, que é de dentro para fora. A chave está do lado de dentro, então somos nós que abrimos. Então tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem de permitir a entrada do Senhor em sua vida, trazendo o perdão e a misericórdia. O terceiro passo é a aceitação de si mesmo. Quantas vezes nós não nos aceitamos? Porque olhamos para os outros, miramos para as outras pessoas e acreditamos que somos os mais pecadores de todos. É claro que a Santa Igreja, dentro da sua sabedoria, nos dá santos para que nós nos inspiremos neles. Eles nos permitem olhar a vida daquelas pessoas que tiveram êxito, que conseguiram abraçar verdadeiramente a cruz do Senhor. Mas isto não é para usar como motivo de desânimo,
Você olha para um santo e diz: olha como eu não sou. Quando, ao contrário, você deve formular uma frase: eu quero ser assim, eu posso ser assim. Então, é permitir, é aceitar a sua condição atual, aceitar como você é e dar passos. Dar passos para que você possa alcançar a graça de Deus. Porque nós nos fechamos à graça quando nós não nos aceitamos e queremos ser igual ao outro. Então permita-se, aceite-se. O próximo ponto é sobre viver o presente. Eu gosto de uma expressão latina que diz age quod ages, ou seja, fazer o que eu estou fazendo. Muitas vezes nós estamos ou mergulhados no passado ou pensando no futuro. E quando se trata de pecado, é muito comum nós mergulharmos no passado. E ao invés de viver o presente, de aproveitar aquilo que Deus está nos dando no momento presente, nós estamos no passado. Porque eu fiz isto, porque eu tomei essa decisão, não deveria ter feito assim, e se culpa, se julga, se condena. Então é um passo que nós damos de viver no passado que nos mergulha na amargura e que pode ser gravíssimo, levando, além dos danos espirituais, a danos físicos, como a depressão. Toda pessoa que vive mergulhada no passado, que é 100% nostálgica, ela é triste. Ela carrega nos olhos a tristeza. Então é importante nós termos essa certeza de que o nome já diz tudo, presente. Viva o presente. Permita-se Deus agir agora na sua vida. O que é passado, já passou. Está nas mãos de nosso Senhor. E o futuro, a Ele também pertence. Por isso, construa um presente bom para que seu futuro seja bom. Aceite aquilo que Deus tem para te dar agora. Aprenda a olhar para nosso Senhor e ver. Ele ama este momento presente. O próximo passo que quero conversar com vocês é sobre aprender a viver com amor. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, ele pode ser carregado com uma carga de ódio, ela pode ser carregada com uma carga de tristeza, com uma carga de sacrifício ou com amor. Quantas pessoas, ao fazer uma refeição para as outras, carregam ali de ódio, de tristeza, carregam ali de insatisfação? Quantas pessoas, dentro do seu trabalho, estão hoje presas, trabalhando com raiva? Muitas vezes são infundadas. Muitas vezes é porque não tem um olhar completo da situação. Aprenda então a agradecer primeiro, aprenda a ser grato pelas coisas que você tem e você vai começar a construir uma vida, vai começar a construir uma história onde você permita a entrada do amor. E quando entra o amor, nós vamos aprendendo a nos perdoar. Se você vive somente na amargura, nada está bom, tudo é ruim, os outros estão me perseguindo. Existem pessoas que imaginam que o mundo inteiro está falando dela neste momento. Pessoas que se acham o centro. Veja a postagem das redes sociais. Pessoas escrevendo desabafos gigantescos. Mas você sabe que é para uma pessoa só que ela está direcionando aquilo. E talvez a pessoa nem vá ver o que está escrito. A pessoa não vai nem prestar atenção. Então ela gastou um tempo, mergulhou em um sentimento ruim, não fez com amor, não perdoou, não se perdoou e a outra pessoa não leu. Então foi um tempo totalmente gasto, à toa, sem sentido. Então comece a fazer as coisas com amor. Preste atenção, se a medida do que você está fazendo é o amor. Se a nossa medida ela é o amor, você consegue transformar isto em obras boas. Então, se você recebe um chamado, um convite, você enxerga uma possibilidade de evangelizar, porque você faz com amor. E sabe o que acontece, meus irmãos? Acontece às vezes de fazermos a catequese sem esse verdadeiro amor. Pode até doer, pode até parecer que não existe, mas algumas vezes nós transformamos o nosso ato de sair da nossa casa e subir para a sala de catequese como um ato meramente comum, como um ato como se fosse um trabalho, como se eu fosse marcar um cartão para começar a trabalhar.
às vezes amargurado com os irmãos da comunidade, às vezes amargurado com o pároco, ou brigou com algum dos pais dos nossos catequizandos, e você sobe desta forma. Que evangelho você anuncia assim? Por isso é muito importante perceber se você está fazendo com amor ou com uma obrigação. Ame. É um exercício, é uma decisão. Não é fácil. Amar muitas vezes significa passar por cima dos seus gostos. Amar significa decidir às vezes pelo outro, mas sem deixar de se amar. Os santos nunca deixaram de se amar. Ame a você mesmo e ame o próximo. O penúltimo passo que nós vamos trabalhar é aprender com os erros. Quando nós falamos dentro desse vídeo de não olhar para o passado, não ficar mergulhado, não significa também ser uma pessoa que apenas esquece das coisas como se fosse uma mágica. Se você viver no passado remoendo, sofrendo com aquilo, isto não te traz algo bom. Agora, quando você mergulha, observa o seu passado e aprende, aí sim ele serve como uma lição. Aí ele é valoroso. Porque no momento que você aprende, você o deixa no lugar que ele deve ficar e segue com sua vida. Agora, se você apenas olha para o passado, sofre, chora e não dá passos, de nada adianta. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. De nada adianta. Olha, eu fiz isto, foi errado, não foi bom, foi um pecado. O que eu faço daqui para frente? O que eu mudo? Quais situações eu tiro da minha vida para não voltar a pecar? Quais atitudes eu tomo para ser uma pessoa melhor? Aprendendo com o passado, aprendendo com os erros, aí sim eu consigo dar passos na minha vida, dar passos na minha história. E posso responder como Isaías respondeu: eis-me aqui. Porque a partir do momento que eu começo também a construir, eu entendo que quem faz é Deus. Eu apenas me ofereço, porque o caminho vai ser dado por Deus. Então isso é muito importante. E o último passo, seja verdadeiro consigo mesmo. Não diminua o peso do pecado, dizendo, foi só um pecadinho, nem aumente também como se você fosse uma pessoa indigna de perdão. Seja verdadeiro, tenha a medida certa. No meio está a virtude. Olhe para você, reconheça os pecados e permita-se seguir adiante. Seja verdadeiro. Quantas vezes nós olhamos para o pecado e chamamos de pecadinho? Ou olhamos para ele e falamos, nossa, não tem solução, não tem jeito, nem Deus dá jeito nisto. Que pecado grave. É maior do que o outro dizer que Deus não pode te chamar por conta do teu pecado. Quando foi que Deus pediu um currículo para um santo antes de o chamá-lo a uma vocação, ao chamá-lo para a missão? Nunca. Ele olha às vezes para os mais miseráveis para acabar confundindo aqueles que se acham sábios neste mundo. Olhe quantos foram escolhidos e se imaginavam indignos. Olha, por exemplo, quando conhecemos a história de Davi, o mais franzino, o menorzinho dos irmãos, ele foi ungido, ele foi escolhido. Maria, uma menina, uma jovem, em uma cidade pequena, desconhecida quase, ela foi escolhida para trazer o Senhor. Então, meus irmãos, que sirva muito este sinal, que quem escolhe é Deus, mas quem se permite ser escolhido somos nós. Ele nunca avança sobre a nossa liberdade. Ele sempre pergunta. Mas eu te digo, para que dizer não a Deus? Para que dizer não ao chamado dele? Diga sim ao Senhor, ao que ele te chama. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não é catequista e ele chegou até você, ânimo, coragem. Deus te chama. Permita-se, se você tem isso no seu coração, siga adiante. Permita-se ser ungido. Permita-se que o Senhor toque o seu coração.
Agradeço muito por vocês estarem comigo nessa catequese e nós vamos dar sequência com o chamado. Vai ter mais vídeos no canal falando sobre isso. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e fazer os seus comentários aqui embaixo, para que nós possamos levar este apostolado e esta missão a muitas pessoas. Retire hoje um momento para que você se perdoe. Retire pelo menos 15, 20 minutos sozinho, para que você, colocando uma canção, permitindo se perdoar, para que você alcance a graça do Senhor. Tudo o que fizemos e vamos continuar fazendo seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.